Sejam muito bem-vindos a este episódio do Perguntando Teologia. Estamos aqui novamente com o nosso amigo Tiago. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Marcelo, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Tiago, estamos aqui com mais uma pergunta de um ouvinte, e a pergunta é a seguinte: por que é que Jesus, ao curar algumas pessoas, ele mandava que elas não contassem a ninguém o que tinha acontecido? Qual que é o sentido disso, né? Em Marcos 1,44, diz o seguinte: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Então, Tiago, procedi sobre esse sigilo que Jesus pedia. Então, Marcelo, isso acontece de fato em algumas passagens dos evangelhos, da vida de Jesus, né? Você citou um caso aí, o do leproso de Marcos. A gente tem alguns outros momentos também. Jesus cura os cegos e pede para que eles não contem para ninguém. E o texto, inclusive, fala dele dando ordens expressas, não é? Dele sendo bem enfático ali. Não era só uma coisa despretensiosa. Ele, de fato, falava isso. Olha, não contem para ninguém, não espalhem isso. Pra gente é estranho, né? É estranho porque isso destoa um pouco de como a gente está acostumado a perceber a mensagem de Jesus, especialmente depois da grande comissão, não é? De, olha, vão e conta isso para todo mundo, espalha o evangelho por toda a criatura. E estranho também porque a gente fica pensando qual que era o propósito nisso, não é? Se não seria muito mais interessante Jesus dar um tipo de ordem contrária, né? De, olha, vai, conta isso para todo mundo, não guarda segredo não, torna o meu nome conhecido, porque afinal de contas a gente pensa, isso faria muito mais sentido dentro do plano de Cristo de se tornar conhecido para divulgar o evangelho. Esse acontecimento também se passa, por exemplo, quando Jesus cura a filha de Jairo, não é? Ele pede uma certa discrição dos pais, mesmo com relação aos discípulos, né? Quando os discípulos dizem, olha, nós sabemos quem tu és o Cristo, e ele pede, ó, não contem isso para ninguém, né? Não compartilhem essa descoberta de vocês. A gente tem que entender algumas coisinhas sobre o ministério de Jesus para poder ficar mais clara a resposta para a gente a respeito desse pedido que ele fazia para as pessoas. Primeiro que a gente tem que riscar imediatamente da nossa suposição a possibilidade de que isso fosse uma espécie de marketing da parte de Jesus. Sabe aquela coisa de que, olha, não conta para ninguém, esperando que na verdade contasse para todo mundo e aquilo se tornasse ainda mais famoso e notório, né? A gente tem que riscar isso, porque claro que isso seria Jesus pressupondo um engano, né? Pressupondo uma mentira por parte das pessoas, e Jesus se baseando em uma motivação pecaminosa, né? Então a gente tem que riscar isso aí, não era esse o objetivo de Jesus, até porque ele dizia expressamente isso, ele era enfático quando ele fazia esse tipo de pedido para as pessoas curadas e alcançadas por algum tipo de milagre, de que elas não compartilhassem. A gente tem que entender o ministério de Jesus como um todo. Jesus tem um ministério desde o seu batismo até a sua morte. Nós calculamos de 3 anos, não é? E a gente calcula isso por conta da quantidade de Páscoas que João traz no seu evangelho. Então, é daí que se tira que o ministério de Jesus foi dos 30 até os 33 anos. E a gente precisa entender que esse ministério, esses 3 anos de ministério, eles tinham uma estrutura por parte de Jesus, estratégica, muito bem definida e muito clara. Então, a gente sabe que Jesus começa publicamente o seu ministério lá nas bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho, e ele sabia que a partir daquele momento ele se torna conhecido. O texto de João fala que ele revelou a sua glória aos seus discípulos. Então, a partir dali, ele se torna conhecido e ele precisa traçar uma estratégia para ele chegar até a cruz. O grande objetivo de Jesus é a cruz, no seu ministério. E isso precisa estar claro para a gente quando a gente lê os evangelhos, quando a gente considera tudo aquilo que Jesus fez. Porque Jesus ele é um mestre no seu ensino, ele é um mestre no debate com os fariseus, com os saduceus, com todos os outros que vinham trazer questões para pegá-lo. Ele é alguém interessantíssimo na sua forma de se posicionar acima da política, julgando a política, mas ao mesmo tempo sem precisar
fazer uso dela para os seus planos e os seus propósitos. Então, todas essas coisas em Jesus, o treinamento dos discípulos, a beleza dos seus ensinamentos, a complexidade e simplicidade simultânea das suas parábolas, todas as pessoas que ele ajudava, que ele curava, isso tudo tende a servir como uma distração para a gente e ainda mais para os discípulos e para as pessoas naquela época, mas não para Jesus. Para Jesus, o grande objetivo do seu ministério, e ele sabe disso, é a sua morte, e é a sua morte na cruz, conforme havia sido predito nas Escrituras, e que ele sabia que ele precisaria enfrentar este momento ou superar este momento para que então ele cumprisse aquilo que o Pai havia pedido dele. Então, Jesus está durante todo esse tempo olhando para a cruz. Onde é que entram os sinais, então? Por que é que Jesus curava? Por que é que ele auxiliava essas pessoas e qual que é o propósito dos sinais dentro do ministério de Jesus? Bom, os sinais certamente têm um propósito. Em todas as Escrituras, quaisquer tipo de sinais feitas por algum homem normal, qualquer evento fantástico, sobrenatural, isso serve como uma demonstração de que esse homem está falando da parte de Deus. Os sinais que ele faz sempre apontam para aquilo que ele fala. Então, quando um profeta consegue fazer manifestações miraculosas, seja predizer uma chuva, seja orar para que pare de chover e orar para que volte a chover, curar alguém, tocar um leproso e ele voltar a ter a sua pele saudável, qualquer coisa desse tipo, isso chama a atenção para o que o homem está dizendo. Os sinais nunca foram um objetivo em si, mas eles sempre pretenderam solidificar ou dar autoridade para a mensagem que uma pessoa trazia. Então a mesma coisa acontece com Jesus. Por que é que Jesus cura as pessoas? Existe uma série de fatores nos milagres que Jesus operava. Primeiro, porque isso era uma oportunidade para manifestar o poder de Deus, para mostrar para as pessoas que Deus estava ali, que o reino de Deus havia chegado, uma oportunidade para que as pessoas acreditassem em Jesus. Não poucas vezes nós vamos ver uma distinção entre ser curado e ser salvo. Jesus via com essas possibilidades todas de cura, ele sempre via a oportunidade tanto de manifestar a sua divindade, como de manifestar que aquilo que ele estava fazendo era da parte de Deus, quanto ao mesmo tempo para auxiliar as pessoas ou para direcioná-las para que elas crescem nele, para que elas acreditassem na mensagem que ele trazia. Então aqui ele tanto tem em mente os seus discípulos quanto as pessoas que estão sendo curadas, para que elas manifestem uma fé na sua mensagem, naquilo que ele está dizendo. Ao mesmo tempo, a gente tem que entender também que essas curas eram uma necessidade da pessoa, porque se a gente ficar apenas nesse fator de oportunidade para manifestar a glória de Deus e para que as pessoas creiam em Jesus, a gente vai imaginar um Jesus que está usando as pessoas, usando a dor das pessoas, usando o mal que alcançou as pessoas, e não é isso que os evangelhos trazem. Não poucas vezes eles destacam a compaixão de Jesus pela multidão, um Jesus que ficava até altas horas da noite curando os enfermos, porque ele tinha muita compaixão naquelas pessoas. Então, Jesus curava não apenas para manifestar e sinalizar o reino de Deus, mas curava também pela compaixão que ele sentia, pela misericórdia que ele tinha ao ver as pessoas e ao ver como o mal as alcançava. E por fim, os milagres também eram um sinal no sentido de uma possibilidade de fé dos curados, não é? A gente percebe que Jesus não saía curando a torta e a direita, mas ele curava aquelas pessoas que tinham uma disposição para crer nele, pessoas que criam que ele de fato poderia fazer aquilo. O próprio Evangelho nos relata de momentos em que Jesus não faz muitos milagres e sinais em determinado lugar, porque a fé das pessoas ali era muito pequena, elas não acreditavam de fato que ele pudesse fazer aquilo, vinham com ceticismo, então por conta disso Jesus acabava não fazendo muitos milagres ali. Então esse é o segundo aspecto. Primeiro, que a gente tem que olhar para o ministério de Jesus, percebendo que Cristo tem em mente a cruz. Segundo, que a gente tem que entender qual que é o propósito dos milagres que ele realizava. Terceiro, a gente tem que entender o papel dos discípulos nisso tudo, não é? Os discípulos, eles vão caminhar com Jesus durante 3 anos, mas eles vão caminhar também progressivamente na sua compreensão sobre quem é esse Jesus com quem eles estão caminhando.
Os discípulos, desde o princípio, sabem que Jesus é alguém especial, mas ao mesmo tempo eles ainda não têm uma compreensão de quão especial Jesus é. Boa parte deles vão ter essa compreensão apenas após a cruz, apenas após a ressurreição de Jesus, e Jesus precisa preparar esses homens. O treinamento dos discípulos não é uma coisa simples, o treinamento dos discípulos não é uma coisa que acontece de modo da noite para o dia, mas Jesus precisa ir usando todo esse tempo que ele tem ministerial, esses 3 anos, para que os discípulos estejam finalmente preparados para entender o que é a cruz e o que está acontecendo ali. A gente pode dividir o ministério de Jesus, esses 3 anos, em 3 fases, 3 momentos distintos na forma como Jesus se comportou. O primeiro ano do ministério de Jesus teve uma quantidade de sinais muito grande, então foi de fato um ano intenso em curas, um ano intenso em manifestações, de expulsar demônios, de auxiliar pessoas, porque o objetivo de Jesus, além do seu primeiro ano, era justamente de chamar a atenção, era de sinalizar o reino de Deus presente entre os homens. Mas depois a gente percebe, no segundo ano, que Jesus começa a intensificar os seus ensinamentos. Ele tira a mão um pouco dos milagres, e ele começa a intensificar os seus ensinamentos. O Evangelho de João mostra isso pra gente, como que na hora que Jesus começa a trazer ensinamentos, as pessoas param de segui-lo, não é? E é aqui que existe uma queda drástica no ministério de Jesus, no sentido de pessoas o seguindo. Nem sempre foram multidões seguindo Jesus. Eram multidões enquanto a sua ênfase estava nos sinais, nos milagres, então multidões iam atrás deles. Mas quando Jesus começa a trazer os seus ensinamentos, então as multidões começam a falar, isso aí já está pesado demais, difícil demais, e começam a deixar Jesus. Essa segunda fase do ministério de Jesus é muito mais concentrada então nos seus ensinos. Por fim, Jesus vai ter uma terceira fase no seu ministério, quase que na sua totalidade nos seus discípulos. Então agora, mais perto da sua morte, o seu grande interesse, seu grande alvo ministerial são os seus discípulos, é prepará-los para darem sequência no seu ministério após a sua ascensão. Então, no final, a sua ênfase passa a ser os discípulos. 3 ênfases diferentes, primeiro nos sinais, depois nos ensinamentos, por fim, no treinamento dos discípulos. Por que eu estou trazendo todo esse panorama sobre o ministério de Jesus, sobre esses 3 anos, sobre o seu objetivo, para responder uma pergunta sobre o silêncio que Jesus pedia daqueles que eram curados? Justamente porque Jesus precisava ter um certo controle sobre as expectativas sobre ele. Ele precisava controlar, de certo modo, aquilo que as pessoas falariam, a forma como as pessoas reagiriam. Ele precisava dimensionar isso, porque se isso saísse do controle, isso comprometeria o grande objetivo dele, que era a cruz. Então, a gente percebe mesmo nesse texto de Marcos que você leu no começo, Marcelo, e em outros textos também, o Evangelho deixa bem claro o porquê, o próprio Evangelho traz a resposta. Porque quando as pessoas começavam a manifestar e a dizer aquilo que Jesus tinha feito, então curados começavam a espalhar para todo mundo aquilo que tinha acontecido, que foi ele que curou. Quando leprosos começavam a dizer para todo mundo que foi Jesus que os limpou. Quando endemoniados começavam, ou mesmo demônios ainda, né, começavam a falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso impedia Jesus de entrar nas cidades. Jesus já não podia mais caminhar livremente, de se locomover livremente entre as cidades, porque ele tinha que ficar afastado delas agora, porque quando ele entrava, o tumulto era muito grande. Então, era muito uma questão de controlar a expectativa das multidões. Não apenas nesse sentido de logística, não apenas para controlar os tumultos, mas também no sentido de que a multidão estava debaixo do jugo de Roma, a multidão tinha ainda mais uma expectativa por uma libertação messiânica, por uma libertação do Império Romano, e esse tipo de manifestação da parte de Jesus fazia com que as pessoas quisessem cada vez mais forçá-lo a assumir uma posição de revolucionário, assumir uma posição de alguém que vai lutar contra Roma, que vai trazer ainda mais sinais miraculosos. Isso vai assustar Roma e libertar Israel. A tentativa de Jesus ao dizer para as pessoas não contem isso para os outros é justamente de controlar esse tipo de expectativa. Agora, não só a expectativa das pessoas, como também o ódio dos seus adversários. A gente percebe, não é, que cada vez mais, especialmente ali os fariseus e os saduceus, ao longo do ministério de Jesus, vai se intensificando o ódio que eles têm por Jesus, e isso vai se tornando cada vez mais forte, até que finalmente eles enviam Cristo para ser crucificado. Nenhuma das duas coisas pode acontecer precocemente.
Cristo não pode ser feito um rei à força, precocemente, porque isso o tiraria do seu objetivo de ir para a cruz. E Cristo não pode, ao mesmo tempo, ir para a cruz ali no primeiro dia do seu ministério, porque isso impediria o treinamento que ele está fazendo com os seus discípulos. Então, Jesus tem em mente esse objetivo, ele tem em mente a cruz, e ele sabe que para chegar na cruz, ele tanto precisa manifestar que o reino de Deus está presente, quanto ao mesmo tempo ele precisa até lá treinar e preparar os seus discípulos. Por isso ele requer esse tempo apropriado, e daí a necessidade de controlar a abrangência, a fama do seu ministério, e por isso que ele trazia esse pedido para as pessoas, por isso que ele tentava, nem sempre dava certo, né? As pessoas, o próprio evangelho fala que as pessoas saíam contando para todo mundo que ele tinha feito aquilo, e aí ele já não podia voltar a entrar naquela cidade, certamente trazia ainda mais dificuldades para o ministério de Jesus. Mas o grande objetivo aqui é estratégico, um Cristo que sabe que precisa ir para a cruz, mas sabe que antes disso precisa treinar os seus discípulos, lidar com a expectativa das pessoas, demonstrar que ele não está aqui simplesmente para curar, os sinais não são um fim em si mesmo, mas de mostrar o reino de Deus, de mostrar a glória de Deus, de mostrar o interesse de Deus por aquilo que ele estava fazendo na terra, a paz de Deus que finalmente chega entre os homens de boa vontade. Mas para conciliar tudo isso é que Jesus fazia pedidos desse tipo, seja para que as pessoas alcançadas pelo milagre não contassem, ou os discípulos ainda não manifestassem a sua identidade perante as multidões. Ô Thiago, então essa questão que você explicou agora, ela entra apenas como uma curiosidade sobre o ministério de Jesus, ou tem algo que a gente pode aplicar em nossas vidas? Não, eu acho que vai além da curiosidade, Marcelo. Eu acho que existe algo muito precioso para a gente entender e para a gente aprender a partir daí, que são pelo menos duas coisas. A primeira coisa, esse tipo de situação, então a visão panorâmica do ministério de Jesus e perceber que ele tem em mente o tempo inteiro a cruz e ele não se distrai com essas coisas todas, isso mostra pra gente que Jesus é alguém que nos dá um exemplo sobre intencionalidade, sobre foco, sobre propósito de vida. Ele sabe por que ele está aqui, ele sabe com o que ele está lidando, e nem mesmo a fama, a notoriedade que as pessoas estão trazendo servirá como distração para ele. Então acho que nesse primeiro sentido a gente tem essa questão muito valiosa, porque às vezes a nossa leitura, sem considerar isso tudo nos evangelhos, né, a nossa leitura que se concentra apenas ali no que está acontecendo, dá a impressão de um Jesus um tanto quanto perdido, de que no começo quer fazer sinais para que as pessoas saibam quem ele é, depois não quer mais fazer, depois quer trazer ensino e fica surpreendido porque as pessoas estão indo embora, não é, os discípulos, e pergunta se os dele não querem ir também. Então parece um Jesus um tanto quanto perdido naquilo que está fazendo, um Jesus largado ao acaso, mas não é verdade isso. Jesus sabe exatamente aquilo que ele está fazendo, ele sabe precisamente como ele está conduzindo o seu ministério, e isso não por uma questão de divindade, mas por uma questão de propósito, de foco. Jesus sabe onde ele quer chegar, e isso serve pra gente também. Nós também temos que manter o nosso olhar fixo na cruz. Nós não sabemos que tipo de surpresas a vida vai nos trazer, não sabemos que tipo de reações das pessoas nós vamos ter que lidar, mas nós sabemos que se nós mantivermos o nosso olhar na cruz, se a nossa vida for propositiva, for intencional, for focada naquilo que nós queremos alcançar ao lado de Cristo, nós temos muito a imitar Jesus nesse sentido, sim. A segunda coisa é algo muito contemporâneo, muito dos nossos dias, é essa situação da fama. Não é? Nós temos as redes sociais que nos trazem seguidores, que trazem cada vez mais um alcance, não é? A questão de quantas visualizações, de quantas pessoas nós estamos atingindo. A nossa sociedade hoje, o nosso jeito de vida, ele é baseado no anseio que o homem tem pela fama, não é? A gente não percebe muito isso, porque parece algo tão natural, mas na verdade isso não acontecia há 20, 30, 40 anos atrás. Ser famoso era algo para poucos, não é? E aqueles poucos eram famosos e eram conhecidos. Agora a internet traz pra gente a sensação de que nós podemos ser famosos também. A internet pode tornar alguém famoso da noite pro dia, a internet pode trazer seguidores, pode fazer de nós influenciadores. Tudo isso acaba trazendo a sensação
de que nessa sociedade, para você se posicionar, para você encontrar o seu lugar, você tem que ser famoso também. É muito raro, não é, a gente encontrar alguém que não tá nem aí para rede social, aquela pessoa completamente offline, né? Tá nem aí para rede social, não tá nem aí para a quantidade de seguidores ou de coisa que ele tem, ela se concentra muito mais na sua vida aqui, mas é raro a gente encontrar alguém assim. E isso deveria ser a nossa percepção o tempo todo. Por quê? Porque Jesus ensina pra gente, por meio desse tipo de atitude que ele tinha, que a fama não era um dos seus objetivos. Que ele não estava preocupado em expandir cada vez mais a sua notoriedade, a sua fama, em se tornar conhecido, talvez fora de Israel. Qualquer um de nós, ali acompanhando Jesus, teria meio que a reação de Pedro, não é? De tentar ver que a carreira de Jesus estava decolando e tentar oferecer ali um plano, falar, não, Jesus, vamos começar, Israel ficou pequeno para nós, vamos começar a ir para as nações, né? Vamos para Roma, vamos alcançar mais gente, tornar o seu nome ainda mais conhecido, mas não Jesus, não Jesus. Jesus, inclusive, se concentra a não sair de Israel, a não manifestar o seu ministério para os gentios, ele se concentra nos judeus, não é? Ele vai deixar para os seus seguidores a missão de levar o evangelho aos outros. Então isso mostra para a gente o quanto que nós precisamos estar atentos com esse aspecto traiçoeiro da fama. Jesus não se deixou levar por ela. Essa pergunta que nós lidamos aqui hoje mostra isso de modo muito bem claro, então nós também precisamos não nos deixar levar. Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Peço que nos mandem mais perguntas através das nossas redes sociais e do nosso e-mail. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo.